Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 3. Não vamos ler ainda, mas que você já mantenha aí a sua Bíblia aberta no texto. Daqui a pouco nós vamos ler. Como é que uma pessoa pode ser justificada perante Deus? Como ela pode ser aceita por Deus? Esta é uma pergunta importante, talvez a mais importante já feita nos últimos 5 séculos. Era a dúvida que atormentava a mente de um monge católico chamado Martinho Lutero. Ele odiava o termo justiça de Deus. Todas as vezes que ele lia sobre esse termo, toda vez que ele lia essa citação, porque ele entendia que essa justiça jamais poderia ser alcançada por esforço humano. Então, embora ele tivesse tentado muitas vezes, nunca teve sucesso em cumprir a justiça de Deus. Então, certa ocasião, ele foi para a Universidade de Wittenberg, onde ele estava encarregado de ministrar uma série de estudos bíblicos em algumas porções das Escrituras. Então, ele estava 2 anos antes de escrever as 95 teses, encarregado dessa missão para instruir o povo, com a palavra de Deus. E ele então iniciou uma série de palestras na carta de Paulo aos Romanos. Foi quando ele se deparou com os seguintes versículos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Estamos falando de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Lutero amava as cartas de Paulo, e essa carta aos Romanos era uma das quais ele mais desejava compreender, mas havia uma frase que se interpunha entre ele e a verdade sobre a salvação do pecador, que era justamente essa frase, justiça de Deus. Então ele entendia que isso o impedia, mesmo pela prática de obras meritórias, de compreender a carta aos Romanos. Até que uma luz brilhou em seu entendimento e ele conseguiu associar essa frase a outra frase: o justo viverá por fé. E ele mesmo testemunha o que aconteceu no seu íntimo quando ele conseguiu unir essas duas frases: justiça de Deus e o justo viverá por fé. E diz o testemunho: então compreendi que a justiça de Deus é aquela retidão pela qual, através da graça e somente a graça de Deus, Ele nos justifica pela fé. Neste ponto me senti renascer e senti que havia entrado pelas portas abertas do paraíso. Toda a Escritura assumiu um novo significado para mim, e enquanto a justiça de Deus anteriormente me enchia de ódio, agora chegou a ser para mim algo doce e em um amor maior. Essa passagem de Paulo chegou a ser para mim como a porta do céu. Então veja como ele foi mudado pela compreensão correta das Escrituras. E veja também como nós podemos ter na própria palavra de Deus motivos de angústia, de tristeza e perplexidade quando nós não a compreendemos. Por isso é fundamental insistir em compreender as Escrituras, porque elas são o poder de Deus para a nossa salvação, e elas foram escritas não para nos levar ao desespero e à angústia, não somente no sentido de buscar um lugar de arrependimento e de perdão da parte de Deus, mas também de encontrar paz e conforto nas suas palavras. Finalmente, Lutero havia compreendido como uma pessoa pode receber a salvação
pela fé somente. E desde então ele se tornou um dos mais ardorosos defensores dessa verdade bíblica. Isso se tornou uma fagulha que iria incendiar e pôr abaixo todo edifício de obras meritórias edificado por Roma. Então o termo de Abacuque, que é citado por Paulo na carta aos Romanos, passou a ser o lema da reforma protestante. A justificação pela fé somente nos méritos de Jesus Cristo passou a ser tão importante para ele que Lutero afirmava que sobre essa verdade a igreja fica de pé ou cai. Então, essa é uma das verdades preciosas para nós, evangélicos, de origem protestante até os dias de hoje, porque é justamente isso que define como nós somos salvos e como nós somos aceitos por Deus. E essa verdade permanecerá sendo importante para as próximas gerações de cristãos, para nos lembrar constantemente que não há nada que possamos fazer para contribuir com Deus no tocante à salvação das nossas almas. Jesus fez tudo, ele fez tudo, louvado seja Deus. No entanto, será que a Roma e o papado foram os primeiros a idealizar as obras meritórias como uma forma de complementar a obra salvífica de Cristo? Sabemos que não. A própria Bíblia fala de outros que tentaram maquinar e impor a mesma heresia à igreja de Cristo. É o que nós vamos ver no texto que separamos para essa noite. E vamos ver também como os apóstolos reagiram a isso. Então, eu quero, antes de ler o texto ainda, fazer uma pequena oração. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio bendito de podermos ter a Tua palavra aberta mais uma vez diante de nós. Pedimos ao Senhor agora a Tua divina inspiração para pregar, assim como o texto que estamos lendo foi inspirado por Ti. Que o Senhor nos dirija e nos conduza de tal maneira que a palavra de Deus possa ferir a terra do nosso coração e ela possa germinar e produzir frutos abundantes de justiça, de retidão, de entendimento, mas sobretudo de gratidão, de louvor, de adoração sincera pela obra gloriosa, maravilhosa que Cristo tem feito em nosso favor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos começar, antes ainda de ler a porção bíblica, vamos fazer um pequeno exercício de imaginação aqui. Se você fosse um judeu do primeiro século e se tornasse cristão, você, mais do que um não praticante do judaísmo, teria que lidar com uma série de questões e desafios para compreender o que é a fé em Cristo e a vida comunal com os irmãos. Talvez o principal desafio fosse entender como um gentio pode se converter realmente. Como judeu, você teria sido criado numa disciplina muito rigorosa desde a sua infância, né? Em obediência à lei de Moisés, ou pelo menos este seria um jugo que você teria que carregar. Aos 8 anos você teria sido circuncidado como um sinal de que você está ligado com Deus de um modo absoluto no pacto transcendente da razão e da compreensão que você ainda não tinha ou não teria nessa altura da vida. Então, para quem não sabe, a circuncisão é uma pequena cirurgia, né, para retirada do prepúcio. Então, ela é semelhante nos nossos dias a uma operação de fimose ou uma postectomia. Então, a diferença entre as duas é que uma ocorre por indicação médica, enquanto a outra ocorre por questões religiosas, no caso da circuncisão. Então, aos 13 anos, quando o menino judeu é considerado responsável por seus atos, você já teria assumido ali o compromisso de tomar sobre si o jugo da Torá, o jugo da lei, e se tornar um filho do mandamento. Você estaria ocupado com a lei a vida inteira em cumprir todas as obrigações religiosas como um adulto. Então, ao longo da vida, você teria aprendido que as alianças feitas por Deus no passado tinham como alvo principal o povo de Israel.
E que se um gentio quisesse se aproximar do Deus de Israel, ele poderia fazê-lo desde que se convertesse ao judaísmo e se submetesse à circuncisão e às obrigações religiosas dos judeus. Ainda assim, na sua compreensão, esse gentio jamais se tornaria um judeu efetivamente. Ele teria uma espécie de relação de segunda classe com Deus. Seria denominado como um prosélito ou como um temente. Então, tudo isso você teria aprendido ao longo da sua vida. Mas, agora você se tornou um cristão, um discípulo de Jesus, e descobriu que os gentios também querem se tornar cristãos. Então você pergunta, e agora? Como eu, um judeu cristão, devo tratar um gentio que creu em Jesus e quer se tornar um cristão, como eu sou? Como eu devo tratá-lo? Será que ele tem o direito de se tornar cristão como eu? Ou num nível menor do que o meu? Não seria correto exigir dele que se submetesse às obrigações do judaísmo para depois aceitá-lo como cristão? Então isso é justamente o pano de fundo, esse assunto, essa controvérsia que vai ser tratada por Paulo na carta aos Gálatas. Ela gira em torno de uma pergunta: o que faz um homem se tornar cristão? Como o homem pode ser justificado diante de Deus? É a mesma pergunta feita por Lutero. E veremos que as lutas de Paulo não foram diferentes nesse sentido daquelas que os reformadores do século XVI também enfrentaram. Então nós vamos fazer a nossa leitura de base, que está no capítulo 3. Vou iniciar com a leitura apenas de uma porção, que vai do versículo 1 até o 5, e depois eu peço que você mantenha aberta a sua Bíblia, porque nós vamos seguir um pouquinho à frente. Ok? Então Paulo começa com uma repreensão. Ele diz: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito, que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É comum em Paulo, em todas as suas cartas, o uso de termos que falam de como o cristão deve ter uma mente esclarecida em relação à sua salvação. Para que ele possa se julgar um cristão verdadeiro, ele precisa ter condições de explicar às pessoas por que ele crê e no que ele crê. Pensemos nessa tendência de Paulo na nossa realidade hoje, diante do que nós vivemos, quando os cristãos não sabem distinguir nem mesmo uma pregação de outra pregação. Não sabem dizer qual delas foi mais fiel à Bíblia ou não, porque hoje nós vivemos num tempo em que os crentes estão analfabetos da Bíblia. Não conhecem mais as Escrituras. Então, tanto faz uma pessoa dizer que a salvação é pelas obras, ou que a salvação é somente pela justificação de Cristo, pela fé, pela graça salvadora, tanto faz, porque as pessoas não conhecem mais a Bíblia. Mas Paulo tinha essa preocupação, que o cristão desenvolvesse uma espiritualidade madura, ardente, mas também consciente. Que ele tivesse no seu coração o fogo do Espírito ardendo constantemente, mas que ele também tivesse a sua mente esclarecida a respeito da sua salvação e da sua vida com Deus. E é com esse objetivo que ele vai entremear palavras que são bastante antagônicas entre si para mostrar como essas coisas são necessárias, como essa inquietação deve estar em nosso coração. Ele vai falar de sobriedade, lucidez, sensatez, numa argumentação que sempre mostra uma confrontação de algo que se opõe a todas essas virtudes. Então ele fala
da sobriedade contra a embriaguez. Efésios capítulo 5, 15 a 18, quando ele diz, não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Sobriedade como firmeza doutrinária, contra a rendição às fábulas, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, quando ele fala, não se entregue às fábulas, aos contos, às ideias mirabolantes e especulativas. Meus irmãos, Paulo parece que está falando ao nosso tempo. A sensatez contra a vida desregrada, Tito capítulo 1, versículo 7 e 8. Então, embora Paulo esteja falando aos líderes, na maioria desses casos, da perspectiva dele, essas características deveriam estar presentes em cada cristão. Ou seja, nós deveríamos estar prontos para defender a nossa fé. E aqui na carta aos Gálatas, ele usa essa expressão ainda mais de forma mais contundente, porque ele fala de um enfeitiçamento. Ele diz para eles, vocês foram enfeitiçados. Se ele vivesse aqui no Brasil, ele poderia dizer, será que alguém fez uma macumba para vocês? Não é? Vocês estão loucos, deixaram de crer na verdade para crer numa mentira? Então, ele está falando aqui de um modo muito direto, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? E a ideia aqui é mais ou menos a seguinte, uma vez que vocês creram em Jesus de um modo tão consciente e esclarecido, tão lúcido, uma vez que a fé de vocês se dá mediante Jesus somente, os méritos da sua obra na cruz, agora vocês querem retroceder para crer que a salvação ainda precisa de um esforço humano para ser válida? É isso que vocês querem? É isso que vocês estão crendo agora? Ou seja, vocês estão enfeitiçados. Então, ele pergunta, quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual foi o agente que promoveu o entendimento, a salvação nas suas almas? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Pergunta de Paulo. Então, irmãos, como é que Paulo pretende trazê-los de volta à lucidez? Através da argumentação baseada no Evangelho verdadeiro. Então, ele quer esclarecer essas coisas para eles e para todos os seus leitores, inclusive para nós. Essa era a essência da pregação de Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, ele diz, olha, o evangelho que eu prego é o evangelho da cruz. No capítulo 2, versículo 2, ele diz, eu decidi não saber nada entre vocês que não seja a cruz de Cristo, o Cristo crucificado. E se o Cristo crucificado não for apresentado ao pecador, então o evangelho não foi pregado a ele. O crente é salvo por um ato de aparente fraqueza de Deus, irmãos. Portanto, a fé cristã nasce de um paradoxo. Quando Deus quis nos salvar, Ele entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Isso é um paradoxo. Nunca vamos entender isso. Se eu fosse Deus e tivesse que promover a salvação da humanidade, eu poderia até enviar o meu filho. Mas eu mandaria ele vestido numa armadura poderosa, mandando fogo para tudo que é lado, destruindo quem tivesse que ser destruído e salvando quem tivesse que ser salvo, sem sujar a minha armadura. Mas Deus não é tolo como eu. Ele é sábio, maravilhosamente sábio. E o que é que ele faz? Ele escondeu o Deus Filho no corpo de um homem frágil como nós. Quem poderia entender isso? Quem poderia perceber essa realidade, irmãos? Uma criança que teve que ser carregada, fugindo com seus pais da perseguição de Herodes. Não podemos compreender isso. Só podemos aceitar pela fé. Portanto, a fé cristã nasce desse paradoxo da fraqueza
que conquistou a vitória e o poder. Não há como se apropriar da salvação senão pela fé somente, irmãos. Paulo mostra que foi pela pregação da fé que os gálatas foram resgatados do pecado e receberam a adoção de filhos, não foi pelas obras da lei. Foi assim também que eles receberam o Espírito Santo, no qual foram regenerados e selados para a salvação. Portanto, a pergunta do verso 2 se desdobra em outra pergunta lógica do verso 3. Será que vocês são tão insensatos? Vocês começaram bem, agora querem terminar a obra na carne? E no verso 4, será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Ou seja, quando vocês creram, vocês enfrentaram desafios e tribulações para manter a sua fé genuína firme, e agora vocês querem desistir de tudo isso? Então nós temos aqui o ideal e a oposição, o espírito e a carne, a fé somente e as obras da lei. Um conceito amplamente explorado por Paulo no capítulo 7 e 8 de Romanos. E nesse caso, o Espírito representa a fé na suficiência de Cristo somente, em oposição à carne, que representa a crença na salvação pela observância da lei. Então, ele diz que os gálatas, que sofreram por terem acolhido a fé genuína e foram sustentados pelo Espírito Santo, que realizou prodígios e sinais entre eles, agora queriam voltar atrás e se tornar justamente o oposto daquilo que foram feitos por Cristo Jesus. Tornariam vulgar o poder do Espírito que experimentaram e pisariam a graça, o sangue da aliança que os fez salvos em Cristo Jesus. Então, Paulo vai usar aqui um exemplo bastante conhecido, que é o exemplo da salvação na perspectiva de Abraão. Como Abraão foi justificado? E nos versos 6 até o versículo 14 ele diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Louvado seja Deus. Dê uma olhada aí para o seu irmão que está ao seu lado. Veja se ele se parece com um judeu. Parece não, né? Pois é. Mas esse irmão é filho de Abraão. É um descendente de Abraão. É o que Paulo está dizendo aqui. Os da fé é que são filhos de Abraão. É o que Paulo está dizendo. Em sua argumentação em favor da salvação pela fé somente, ele usa o exemplo do crente Abraão. Abraão simplesmente creu e isso foi atribuído a ele para a justiça. Para entendermos bem o peso dessa declaração, nós precisaríamos considerar um outro texto importante, como Romanos capítulo 4, versículos 1 a 14. Você pode ler depois, onde Paulo também vai usar o mesmo exemplo de Abraão para mostrar que antes que a lei se manifestasse, Abraão havia sido justificado. E mais, ele foi justificado
antes que a circuncisão tenha sido estabelecida como sinal da aliança. Ou seja, Abraão foi justificado somente porque ele creu em Deus. Então, Paulo segue com o seu argumento aqui, mostrando justamente que Abraão é um homem que viveu num tempo em que a lei não existia, em que a circuncisão não existia, e pelo simples fato dele ter crido em Deus, Deus declarou que ele se tornou um homem justo. Ou seja, a sua justificação não teve nada a ver com obras, não teve nada a ver com mérito, não teve nada a ver com a lei, nem com a circuncisão, mas somente com a fé. Então é por isso que ele diz: tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Veja que extraordinário o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Então, ele diz que todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, quando uma igreja afirma que guarda o sábado, porque o sábado é o dia do Senhor, então essa igreja também se obriga a guardar todos os mandamentos da Bíblia. Do contrário, os seus membros se tornam malditos, porque não guardam todos os mandamentos. Mas, quando nós desistimos de buscar nesses preceitos da lei a nossa salvação e confiamos plenamente naquilo que Cristo fez por nós, na suficiência da sua obra em nosso favor, então nós somos justificados. Nós somos aceitos perante Deus. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Ora, então Paulo está se contradizendo, porque primeiro ele disse que a lei não justifica, mas agora ele está dizendo que quem observar os preceitos da lei viverá. Sim, ele está dizendo, em que sentido? No sentido de que se alguém conseguir observar todos os preceitos da lei, então ele viverá, será justificado. Mas é óbvio que ninguém consegue cumprir todos os mandamentos, ninguém consegue observar todos os preceitos da lei. Então, por isso ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Louvado seja Deus. Então, irmãos, qual é a função da lei? Afinal, bem, a lei funciona como um espelho. Versículos 15 e 16, irmãos, falam em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, a lei tem uma função importante na humanidade. Ela serve como um espelho para nós olharmos o nosso estado real, para nós vermos a nossa verdadeira natureza deplorável, enferma, fadada à perdição. A lei torna evidente o estado decaído no qual se encontra a humanidade e a sua servidão ao pecado. A lei em si é boa. O problema é que o coração do homem não é reto o suficiente para viver pela observância da lei. Essa é a questão. Então, diante do que se pode concluir, fica evidente aos olhos de Paulo que pelas obras da lei ninguém será justificado perante Deus. E logo, o justo viverá pela fé.
De novo, citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Meus irmãos, esses homens liam a Bíblia sob a ótica da graça salvadora de Deus e a interpretavam por inspiração do Espírito Santo. Portanto, o que eles dizem é regra de fé e de vida para nós, palavra de autoridade inerrante e infalível. E é nisso que nós devemos crer. Então, o que se diz aqui é que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que participam de sua fé, que simplesmente creram na justiça que procede de Deus, Jesus Cristo, e é atribuída àquele que crê somente nele. A lei produz maldição, não produz bênção. O que nós alcançamos pela lei não é a bênção de Abraão, e sim a maldição da lei, a condenação, porque a exigência da lei estabelece algo inatingível. Uma vez que a obediência aos seus preceitos deve ser perfeita do início ao fim, como diz Deuteronômio 27, 26 e Gálatas 3:10, que nós acabamos de ler. Era isso que fazia Lutero sentir ódio pela frase justiça de Deus, porque ele sabia que nunca ia alcançar essa justiça por suas obras, até que ele foi iluminado pelo próprio Cristo, quando se sentia desesperado por reconhecer a sua própria fraqueza e incapacidade. Então, irmãos, só em Cristo nós podemos encontrar vida. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ele satisfez as exigências da lei por nós de duas maneiras. Primeiro, ele morreu por nossa causa, pela nossa incapacidade de obedecer a Deus, ou seja, ele atraiu sobre si a ira de Deus por causa das nossas transgressões. Ele pagou o preço. Mas, em segundo lugar, ele também cumpriu todos os preceitos da lei por nós. Ou seja, nele nós observamos perfeitamente todos os preceitos da lei. Porque ele foi o único homem que viveu neste mundo sem transgredir qualquer um dos mandamentos da lei. É assim que o crente recebe a vida. É assim que ele recebe o Espírito prometido, o selo da promessa que foi feita a Abraão. Amém, irmãos? Então, nós vamos ver aqui dos versos 15 a 22, a sequência da reflexão de Paulo. Nós já lemos os versos 15 e 16, mas ele segue dizendo: eu digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Glória a Deus. Então Paulo está baseando a sua defesa do Evangelho, tanto na teologia quanto na história dos israelitas. Porque, tendo falado de Abraão e da aliança que Deus celebrou com ele, apenas com base na fé, ainda sem a presença da lei, agora ele quer ratificar a sua afirmação, recordando um pouco a história. Então vejamos aí, primeiro ele fala sobre a aliança, e diz que uma aliança, uma vez ratificada, não pode ser revogada até em termos humanos. Ora, Deus fez a promessa a Abraão, e essas promessas diziam respeito a ele e ao seu descendente no singular. Paulo então afirma que esse descendente sobre o qual Gênesis falava é o próprio Cristo. Diante desse fato, ele argumenta: se Deus firmou com Abraão essa aliança 430 anos antes da lei, nem a lei pode invalidar a aliança
ou anular a promessa feita a Abraão, porque continua em vigor. Então, se a herança viesse da lei, ela estaria acima da promessa, mas a promessa foi feita gratuitamente por Deus a Abraão. Ou seja, irmãos, a salvação que recebemos, ela vem somente por meio da fé. A fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o descendente, e através dele nós também somos descendentes de Abraão. É claro que os judeus não gostam quando a gente fala isso. Se a gente disser isso para o muçulmano, então, nem pensar. Mas é um fato que a Bíblia afirma. E nesse caso, então, qual é a finalidade da lei, afinal? Paulo diz que ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem foi feita a promessa, e o descendente é Cristo. No entanto, até que Cristo viesse, a lei foi entregue por anjos a um mediador, Moisés. Ora, nós temos então dois mediadores diferentes em épocas diferentes, Abraão e Moisés. A Abraão, Deus revelou a promessa baseada apenas na fé. A Moisés, o Senhor entregou a lei baseada nas obras de obediência. Há dois mediadores, mas um só Deus. Então, tanto a promessa quanto a lei têm uma função importante dentro do plano de salvação. Seria muito importante que nós saíssemos daqui hoje entendendo isso claramente. A função da promessa, a maneira como Paulo a apresenta, é deixar evidente que Deus estabeleceu uma linha do tempo. Nessa linha ele preservaria uma descendência até chegar Cristo Jesus, nosso Senhor, o descendente prometido a Abraão. E é nele que todas as famílias da terra são abençoadas com o crente Abraão. Todos os que creem em Jesus e andam conforme as suas palavras fazem parte dessa grande família. Mas a lei é importante, porque essa era a objeção dos judaizantes. Então, para que a lei serve? Eles acusavam Paulo de ensinar contra a lei, depois você pode conferir em Atos 21, 28, mas não era isso que Paulo fazia, na verdade. No seu entendimento, a função da lei era justamente levar os homens ao desespero, vendo que eles não tinham a menor possibilidade de se justificarem pela prática de obras. Ela deveria levar as pessoas a compreender que elas necessitavam da graça de Deus para a salvação. Assim como aconteceu a Lutero, quando associou a justiça de Deus à salvação somente pela fé. Então a lei não é contrária às promessas, irmãos. Ela apenas não pode dar vida. Se pudesse, a justiça que cobre o pecador procederia de lei, mas não procede. Porque pela promulgação da lei, Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Para quê? Para que mediante a fé em Jesus Cristo somente, a promessa feita a Abraão fosse concedida aos que creem. Ou seja, Deus colocou todo o mundo debaixo do pecado e disse, olha, ninguém é santo, ninguém presta, ninguém se salva, ninguém vai alcançar o céu por si mesmo, todos dependerão de um só, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por essa razão, irmãos, nós exaltamos a Cristo. Por essa razão, o nosso culto é centrado na pessoa de Jesus, porque Ele é a única pessoa realmente importante em todo o universo. Porque sem Ele não há salvação. Sem a fé na sua obra, não existe chance de reconciliação com Deus. Então, por isso mesmo, em outra carta, Paulo afirma que o fim da lei é Cristo. Justiça de todo aquele que crê. Justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 4. E já, a caminho de concluir, versos 23 a 29, o texto continua. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé no futuro, que no futuro havia de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé,
Já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Louvado seja Deus. É assim, irmãos, que nós fechamos o nosso texto com Paulo explicando a importância da lei e, ao mesmo tempo, reforçando a nossa compreensão a respeito do sola fide, somente a fé. Ele explica que o tempo em que vigorou a lei foi um período de disciplina, a lei servindo de aio, não de mestre, mas como uma espécie de ajudante do mestre. Um escravo que levava a criança até a escola com segurança para que ela pudesse aprender. Cristo é o verdadeiro mestre. Ele que nos toma pela mão e nos mostra o caminho para Deus em termos de graça e misericórdia. Então, como dizem as palavras de J. Grisham Machen, ele diz: uma opinião mesquinha sobre a lei leva ao legalismo na religião. Uma opinião elevada leva o homem a buscar a graça. O que ele quer dizer com isso? Que quando eu olho para a lei como meio de salvação, querendo me salvar pela lei, eu me torno um legalista. Mas quando eu olho para ela e entendo que jamais poderei observá-la o suficiente para ser salvo, então eu recorro a Cristo e me volto para a graça. A função disciplinar da lei, no sentido histórico, cessou com a vinda de Cristo. Mas a lei ainda pode operar em um indivíduo para despertá-lo do senso de pecado, da necessidade de um Salvador, preparando assim o seu coração para receber a Cristo. Então, irmãos, tanto gentios como judeus são bem recebidos na família de Deus mediante a fé. Ele diz: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós nunca vamos resolver os problemas de racismo, de preconceito, de discriminação entre as pessoas, criando leis mais rigorosas para punir os racistas, para punir aqueles que fazem discriminação, para punir aqueles que se consideram uma raça especial. A lei não tem poder para inibir essas coisas. A única solução para isso é quando o homem vem a Cristo. Porque em Cristo não tem preto, nem branco, nem cinza, nem roxo, nem amarelo, não tem japonês, não tem chinês, não tem brasileiro, não tem americano, não tem nenhuma diferença e nenhuma distinção, porque todos são feitos apenas um em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a solução para os problemas sociológicos da sociedade, da humanidade, não estão nas leis mais rígidas e rigorosas. Porque um homem que é racista, ele vai ficar atrás das grades, alimentando mais ainda o seu racismo dia após dia. Mas se ele vem a Cristo, Cristo arranca do seu coração essa maldade, essa perversidade, e ele se torna realmente uma pessoa transformada, e o seu preconceito, o seu racismo caem por terra, porque perdem o sentido em Cristo Jesus. É o que Paulo está ensinando a nós aqui. Todos alcançam a sua posição como salvos somente em Cristo Jesus, batizados em Cristo. Então, o batismo nas águas leva uma pessoa a desfrutar da comunhão da igreja, mas por trás desse símbolo existe um aspecto ainda mais significativo. Nós somos separados pelo Espírito para viver em união com Cristo, com o seu corpo, que é a sua igreja. Então, de Cristo, ele diz: vocês se revestiram. Cristo agora vive em nós. O Senhor Jesus se torna o segredo e a esfera da nossa nova vida, que é participada com outros crentes. Nós somos um em Cristo Jesus. E a filiação com Deus envolve fraternidade, amizade, amor, graça,
solidariedade, bondade, generosidade, todas essas virtudes que nós só podemos receber se estivermos em Cristo Jesus. Surge um novo homem em Cristo, como ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 15, as costumeiras distinções e divisões da vida desaparecem nesse novo relacionamento. Então, estar em Cristo Jesus, pertencer a Ele, fazer parte dos descendentes de Abraão, ter uma vida com Cristo, né, na sua descendência, conforme já ficou declarado aqui, nos textos que nós lemos, significa que nós agora somos de fato filhos de Deus e fazemos parte dos herdeiros que vão receber a vida eterna, gloriosa, na presença do Senhor. E todas as promessas que foram feitas a Abraão no passado e no decorrer dos anos, a todos aqueles que também foram chamados para levar à frente esta aliança. A conclusão, irmãos, que Paulo vem combatendo um falso evangelho que tem sido semeado na igreja da Galácia pelos irmãos cristãos judaizantes, desde o capítulo 1, depois você pode ler esse livro em casa, essa carta, você vai ser muito edificado. Então Paulo prega em favor de um evangelho que não exige circuncisão dos gentios ou de quem quer que seja convertido a Cristo Jesus, porque ele não admite de forma alguma qualquer consideração de qualquer outra coisa que não seja a graça de Deus manifestada na obra de Cristo, especialmente na cruz, como necessária a justificação do pecador. E ele também não admite que haja outro meio de apropriação dessa graça a não ser a fé, e a fé somente. É o Espírito Santo quem aplica tudo isso ao coração humano. Logo, da perspectiva paulina, quando alguém quer se submeter a qualquer ritual da lei, quando nós começamos a querer pendurar bandeiras de Israel no nosso púlpito, ou usar uma estrelinha de Davi no nosso pescoço para parecermos mais convertidos, mais cristãos, meus irmãos, o que nós estamos fazendo é uma criancice, é uma infantilidade, é uma incompreensão do que é o Evangelho de Jesus. Não nos tornamos mais crentes, não é? Às vezes as pessoas saem daqui, vão para Israel, para ver a Terra Santa, e aí elas chegam lá, e elas dizem, eu quero ser batizado no Rio Jordão. E então alguém diz, mas você já foi batizado? Mas não no Rio Jordão. Eu quero ir lá e tocar na pedra onde foi sepultado Jesus, mas tem pelo menos 2 sepulturas. Qual é a verdadeira? E as pessoas acreditam que fazendo isso elas vão voltar de lá mais crentes, mais convertidas. Meus irmãos, nós não somos judeus, nós somos cristãos. Não dependemos dos ritos do judaísmo e nem de qualquer associação com Israel para nos sentirmos mais transformados, mais crentes, mais herdeiros da salvação, porque nós já somos tudo isso em Cristo Jesus. Não precisamos de nenhum subterfúgio, não precisamos de obras da lei, não precisamos de obras meritórias para nos sentirmos mais perto de Deus. Certa vez eu fui ao Cristo Redentor, e você, quando vai ali naquele lugar, você percebe como as pessoas dependem de símbolos, e elas se agarram aos símbolos para se sentirem mais perto de Deus. As pessoas colocam ali a mão na base da estátua, beijam e fazem promessas, e tantas coisas. A gente fica vendo essas coisas, irmãos, o que eu sinto é compaixão. Compaixão por essas pessoas que fazem isso com toda a sinceridade e pureza dos seus corações, mas ainda assim, elas não deixam de estar buscando na fonte errada, no lugar errado, porque só existe uma fonte de salvação, e é a cruz do Calvário, onde Cristo morreu pelos nossos pecados, e de onde ele também foi levado para uma sepultura da qual ele saiu ao 3º dia, portanto, ele está vivo entre nós. Então, o que nos resta, irmãos, é viver esta vida como salvos,
em temor e tremor perante Deus. Não pensemos que Paulo está aqui minimizando a importância da salvação e nos dizendo que nós não precisamos fazer mais nada para podermos viver como verdadeiros cristãos. O capítulo 5, depois você pode ler, ele vai se ocupar a falar justamente disso. Ele diz, olha, não é pelo fato de nós termos sido salvos somente pela fé e não termos que fazer mais nada para ser salvos, que nós devemos viver como pagãos. Não, nós temos que viver como santos de Deus, justamente pelo fato de termos recebido tão grande salvação. Mas, acima de tudo, é preciso deixar claro que para a salvação nós só precisamos confiar no ministério de Cristo, na obra que o Espírito está realizando em nós, e não confiarmos na carne ou no esforço humano para alcançar a restituição perante Deus. Se você quiser ir a Israel, não agora, mas depois que passar essa perturbação, você pode ir, não há mal nenhum. Mas saiba que você não vai voltar de lá mais crente por conta disso. Você pode voltar mais duro, porque é uma viagem cara. Mas mais crente você não vai voltar. Se você frequentar os cultos da sua igreja, se você for fiel ao seu serviço a Deus, se você ler a Bíblia e orar, e fizer o seu devocional todos os dias, e permanecer na sua relação de comunhão com o Pai, você será um crente mais firme a cada dia, eu te asseguro. Mas o fato de você ir a lugares santos, entre aspas, não fará de você uma pessoa mais santa e nem um crente melhor. Meus irmãos, onde é que Jesus nos ensinou que nós encontramos força para viver a nossa vida cristã? Onde? No nosso quarto. Não foi o que ele disse? Entra no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Deus em secreto, e o seu Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, a nossa fé é uma fé vivida no recesso do nosso lar, na nossa casa, no nosso cantinho de oração. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não existe nenhum lugar da terra mais poderoso do que o seu cantinho de oração. Ali Deus faz coisas por você. Ele muda a sua vida. Ali Ele transforma o seu coração. Ali Ele ouve o seu clamor, atende às suas súplicas, Ele cura você, Ele restaura você, Ele te fortalece, Ele abre as portas que estão fechadas, Ele muda o seu modo de pensar e a sua visão sobre muitas coisas erradas, ou seja, Deus opera verdadeiros milagres no seu cantinho de oração. Esse é o lugar mais poderoso da terra, meu amigo. Não existe monte e nenhum outro lugar que seja mais poderoso do que esse. Amém? Vamos orar, curve a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer, por essa oportunidade preciosa que mais uma vez o Senhor nos tem concedido, de nos reunirmos aqui para prestar culto a Ti, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos porque a Tua graça se manifesta sobre as nossas vidas de um modo extraordinário, sobretudo quando nós nos detemos a ouvir a Tua palavra e recebemos no nosso coração aquilo que ela tem a nos trazer. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Porque Ele se entregou à cruz do Calvário e foi pendurado no madeiro como um maldito, para que nós pudéssemos ser chamados de benditos na Tua presença. Ele entregou a sua vida sem reservas. Ele assumiu sobre si a ira divina que era nossa. Ele tomou o nosso lugar e nos deu o privilégio de sermos feitos filhos de Deus por adoção. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que o Senhor tire do nosso coração todo o orgulho, toda a vaidade, toda a ideia enganosa de que nós podemos ainda fazer alguma coisa para contribuir com a nossa salvação. Tira de nós, Senhor, a ideia de que quando nós erramos o alvo e caímos aqui, ali, algum erro, alguma fraqueza da nossa carne, o Senhor nos ama menos por isso, porque não é verdade. O Teu amor por nós é incondicional.
Ele não muda. Nós mudamos, mas o teu amor não muda. Nós mudamos, mas a tua graça não muda, Senhor. Nós falhamos, mas o teu amor não falha conosco. Então abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos aprender a confiar cada dia mais na graça salvadora, para que nós compreendamos a cada dia mais que nós apenas precisamos crer, porque é pela fé somente que nós nos apropriamos dessa graça que nos salva e que nos leva à tua presença constantemente, para que ali recebamos o pão necessário para cada dia, a graça necessária para cada jornada, pequena ou grande, e também a direção para enfrentarmos os desafios da vida e superá-los pela fé no poder de Cristo que habita em nós. Então ajuda-nos, Senhor, a compreender todas essas coisas com clareza e a permanecermos firmes na confiança e na esperança que nós precisamos depositar diariamente na suficiência da obra de Cristo por nós. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor.